Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Hoje eu trouxe aqui esse vídeo especial para dar uma reforçada na nossa revisão, trazer alguns pontos importantes, principalmente em cima dos contextos para facilitar na hora que você for estudar para nossa avaliação aqui do terceiro bimestre de História. Esse conteúdo principalmente vai ser do capítulo 9, que nós vimos lá na reta final de julho, quando iniciou o bimestre, e início de agosto. Alguns temas importantes que vocês não podem deixar de lado, de entender como essas coisas surgiram, a motivação, da onde veio, para que nós conseguimos aí absorver de certa forma melhor o conteúdo. A primeira delas é falarmos um pouco sobre a Guerra Fria. Se você lembrar lá no segundo bimestre, nós trabalhamos muito a Segunda Guerra Mundial. Nesse final de segundo bimestre e início do terceiro, nós falamos sobre a Guerra Fria, que é o grande evento que acontece no mundo. Não estamos falando apenas de Brasil e nem apenas de Europa, e sim reflexos que aconteceram em todo o planeta. Porque após o final da Segunda Guerra, nós vimos que a Alemanha foi derrotada, a Itália ficou bem quebrada, a França estava devastada, só que tivemos dois vencedores na Segunda Guerra Mundial que se destacaram. O primeiro deles, os Estados Unidos, o bloco capitalista, e o outro foi a União Soviética, que representa o bloco comunista, socialista. Vejam, a Guerra Fria nunca aconteceu uma guerra armada de fato, onde ambos os exércitos se enfrentaram, foram para uma batalha, troca de bomba daqui, invasão territorial de lá. Não, a Guerra Fria não teve esse contato direto. A Guerra Fria leva esse nome de fria justamente porque foi um embate por baixo dos panos. Os dois não se enfrentaram diretamente, apenas lideraram grandes movimentos, já que uma guerra naquele momento poderia desencadear o que seria a Terceira Guerra Mundial, que poderia até mesmo levar à destruição do planeta, já que nós estávamos vendo já o desenvolvimento, o uso, inclusive lá no final da Segunda Guerra, da bomba atômica. Uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, naquele momento, pós Segunda Guerra Mundial, de 1945 em diante, poderia acabar com o mundo. Então a Guerra Fria, resumidamente, é isso, um embate de ideologias, o capitalismo contra o comunismo. Já que não era possível um embate direto para não acabar destruindo o planeta, o embate da Guerra Fria é mostrado justamente nos movimentos, nas alianças, de tentar trazer o máximo de países para o seu lado, trazendo alianças e trazendo esses países para a mesma ideologia que a sua. O que nós vimos foi que praticamente o lado ocidental da Europa e a América acabou ficando do lado capitalista, lá dos Estados Unidos. Enquanto do outro lado, nós vemos a União Soviética puxando os países do leste europeu e alguns ali da Ásia, como é o caso da China, e um ou outro perdidinho, como é o caso de Cuba aqui na América Latina. Vejam, pessoal, batalha de ideologias. A Guerra Fria, ela inicia o nosso conteúdo e se espalha por todo ele, já que tudo que nós vimos, tanto no capítulo 9, falando sobre o populismo, falando sobre esses movimentos de ditadura na América do Sul e Latina, quanto depois quando a gente se aprofunda na história do Brasil, da República Democrática, que vai de 46 a 1964, tudo isso é embasado com essa ideologia de fundo da Guerra Fria. O movimento, a construção do norte-americano, Estados Unidos, querendo comandar tudo que estava acontecendo na América, enquanto a União Soviética ficou um pouco afastada dos movimentos na América, justamente pela proximidade. E como nós comentamos em vários momentos, a Guerra Fria, trazendo para o lado capitalista, os Estados Unidos praticamente escolheu a dedo trabalhar com o Brasil, pois sabia que o Brasil influenciava diretamente todos os outros países da América. Trazendo o Brasil para o lado capitalista, foi um pouco mais fácil de dominar os países vizinhos. Guerra Fria, bem explicadinha. Se você não entendeu alguma coisa, tenta voltar no vídeo, ver aonde mora a sua dúvida. Ou me pergunta por aí que a gente vai tentar compreender. Agora, dando continuidade a esse capítulo 9 que a gente trabalhou aqui, pessoal, entramos no populismo. O populismo, que é aquele ato onde o governante, sempre caracterizado como um governante carismático e sempre caracterizado como uma referência paternalista aos pobres, a classe mais baixa da população. Aquela classe que raramente recebeu benefícios de governos anteriores,
Depois da Segunda Guerra Mundial, anos 40, 50, praticamente marcados pelo populismo. No final ali de 30, já 38, 39, principalmente na América do Sul, mas principalmente em 1940, 1950, até meados ali de 1960, tivemos vários governos populistas de caráter apoio à população mais pobre. O que esse governo populista acaba trazendo de bom, digamos, para essa classe mais pobre da população? Reformas trabalhistas. A primeira coisa aconteceu no Brasil com principalmente Getúlio Vargas, também com Gaspar Dutra, mas principalmente com Getúlio Vargas, enquanto na América Latina, América do Sul, nós tivemos a passagem por alguns países, como é o caso do México, América Latina, Argentina, Paraguai. E também temos outros momentos ali entre Bolívia e Equador que também tiveram esses movimentos populistas. Lá no México nós tivemos o Cárdenas, que transformou essa ideia populista na reforma agrária. Reforma agrária, porque, para caso você não se lembre, galera, trabalha justamente em cima da redistribuição de terras. Você tira as terras da elite, mas não que você arranca de certo modo. Não, o governo vai lá, paga um certo valor para pegar aquelas terras desabitadas para fazer uma reforma agrária, para passar para parte da população que não tem condição ou não tem uma terra até então. Além da reforma agrária, nós temos o investimento na indústria de base. Afinal de contas, é importante dar trabalho para essa população que está mais pobre, mais desabrigada. Além disso tudo, outros elementos importantes são as leis trabalhistas. Nós vimos com Getúlio Vargas no Brasil, vimos com Eva Perón, com o próprio Perón na Argentina e com Cárdenas no México. Todos eles trabalham principalmente em cima dessas principais ideias: reforma agrária, desenvolvimento da indústria de base e leis trabalhistas para abranger toda a parte da população mais pobre. Esses governos populistas sempre vão trabalhar nesses principais pontos para atrair a população até si. Então, a característica que a gente ouve por aí sobre Getúlio Vargas ser o pai dos pobres, ela é real, porque ele tenta, de certa forma, colaborar com essa população. Mas não se iludam, todo governo populista acaba em alguns momentos sendo também a mãe dos ricos, já que existe também alguns combinados entre o governante e entre as elites para tentar equilibrar as coisas. Tanto quando a gente fala de reforma agrária, temos a tal da especulação imobiliária, coisa que a gente viu principalmente no momento aí do Brasil, lá no capítulo 10, sobre a República Populista, onde alguns governantes quiseram fazer essa redistribuição de terras, mas na hora de vender os seus territórios, muitos dessa elite acabavam querendo cobrar um valor excedente ao que o terreno valia, o que dificultava para o governo adquirir e depois ter que repassar para os mais pobres. Passando aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui os próximos pontos. Governos populistas, temos aí então Brasil, México, Argentina como os principais. Mas não podemos nos esquecer também da Bolívia, que também teve uma participação, principalmente na década de 50, na década de 60. Deixa eu dar mais uma olhada aqui o que nós podemos continuar falando. Depois desses momentos populistas que a gente viu fervendo lá no capítulo 9, no início, esses governos pró-população mais pobre, nós também tivemos o outro lado, quando os militares resolveram colocar o seu dedinho liberal. E aqui cabe a vocês essa diferenciação. Governos populistas acabam sendo, em alguns momentos, mais voltados para o desenvolvimento nacional. Afinal de contas, está falando de reforma agrária, de desenvolvimento de indústria de base. Mas e quando você fala do liberalismo? Ou seja, essa aproximação cada vez maior com os Estados Unidos. Liberalismo significa que você vai abrir o seu capital, vai abrir o seu país para indústrias estrangeiras chegarem. Só que se você for liberal demais, o que acontece? Essas indústrias estrangeiras chegam ao país e acabam dominando o mercado. Se ela domina o mercado, o que vai acontecer? Você vai quebrar as indústrias nacionais, seja no México, no Brasil, na Argentina. Então esses governos liberais acabam tendo essa troca. Afinal de contas, você traz o investimento externo, mas você acaba prejudicando o seu investimento interno. E aí, nessa mudança, o que acaba acontecendo muitas vezes? Esses governos populistas, com esse caráter de ajuda aos pobres, acaba visando um pouco também do que seria o socialismo. E aí acaba assustando a elite, assustando os conservadores, os militares. E aí entram em cena a maioria dos golpes militares que vão acontecer principalmente na década de 60, na década de 70.
Cuba é a exceção, saiu de um movimento e conseguiu se tornar mais livre, só que partiu para o lado socialista. Agora, todo o resto, essa Argentina populista que acabou entrando em vários planos populistas de indústria de base, de reforma agrária, se endividou. O México a mesma coisa, essa reforma agrária também acabou acarretando alguns prejuízos financeiros. Então esses países populistas passaram a receber muitas críticas e enfrentaram algumas crises, que é normal, mas essa elite, esses conservadores, aproveitaram esses momentos para transformar os seus governos, que eram democráticos, em ditaduras militares. Lembrando mais uma vez, ditaduras é aquele momento onde você toma o poder à força, tira o livre-arbítrio da população em eleger, e aí nós temos um governo onde você não vai ter participação popular. A elite ou esse grupo conservador vai acabar comandando através da ditadura e aí vai acabar fazendo as principais decisões. E como nós sabemos, as coisas vão se alongando perante isso. Argentina com governos militares, México, Peru, Chile, a maioria desses países acabaram tendo governos ditatoriais. Principalmente porque se estenderam, alguns 10 anos, outros 15, outros 20, a maioria acabou tendo aí muitas mortes nesses momentos de ditadura. Porque você perseguiu os socialistas, já que eram governos liberais, pró-Estados Unidos, então você perseguia seus opositores. Todos aqueles que trazessem alguma ideia de governos, por exemplo, ligados ao socialismo, bora perseguir, bora acabar com essa galera. Afinal de contas, não queremos socialistas. Ditadura, os militares vão lá e acabam com a oposição. O Partido Comunista praticamente foi proibido em todos esses países, então já tiramos a liberdade por aqui. E já continua tirando, já que uma ditadura acaba estabelecendo e muito da imposição. A ditadura é responsável por uma coisa muito importante nesse momento, que é o livre-arbítrio, nós comentamos anteriormente. E se você tira o livre-arbítrio, entra a censura, onde a gente não pode mais ter a participação, não pode nem falar. Não é questão de você não vai ser mais eleito, não vai poder mais votar. Você não vai poder nem reclamar mais do governo porque está sendo injusto de alguma forma, porque está sendo prejudicado, porque isso não está fazendo bem, porque tirou o seu livre-arbítrio. A censura limita tudo isso. E aí não adianta. Se você tentar compor uma oposição ao governo, você vai ser perseguido na maioria desses movimentos. Eu separei aqui alguns nomes para a gente não esquecer. Lá na Argentina tivemos a ditadura do Jorge Rafael. Lá no Chile, Augusto Pinochet. E lembrando, lá no Chile foram muitas e muitas mortes nessas perseguições. Além deles, nós tivemos no Uruguai o Juan Maria. Tivemos na Bolívia Hugo Banzer e por fim no Paraguai Alfredo Stroessner. E aqui no Paraguai eu quero chamar a atenção de vocês. Afinal de contas, essas ditaduras tiveram aí de 5, 10, 15, 20 anos. No Paraguai, pessoal, só para a gente não esquecer a data, 1954 a 1989. Foram muitos anos, mais de 30 anos. Então vejam, ditaduras se alongaram. E quando a gente fala de Brasil, a ditadura vai começar em 64, que é conteúdo que a gente vai ver daqui para frente. Mas nós já vimos esse recorte populista, agora no capítulo 10, recente, mostrando as grandes diferenças entre os governantes. Tivemos aqueles que tinham um desenvolvimento econômico maior, mas moderado, ou seja, a participação norte-americana, como foi o caso aqui no Brasil, do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek. Tivemos outros mais liberais, aqueles que estavam praticamente se entregando aqui para os Estados Unidos, que foi o caso do Gaspar Dutra e também do Café Filho, vice do Getúlio Vargas, que assumiu depois que ele suicidou, não se esqueçam disso. E por fim nós tivemos aqueles que foram os mais radicais, que eram até mais populistas, que queriam desenvolver a indústria nacional, ou seja, um nacionalismo radical, acima de tudo, fechando as portas principalmente para os Estados Unidos, que foi Jânio Quadros e João Goulart. Vejam, pessoal, tudo isso acontecendo dentro da Guerra Fria, todo esse processo rolando e a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética ali em cima, movimentando tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, na América do Sul, América Latina. Não podemos esquecer de algo muito importante. Operação Condor, que não tem nada a ver com o mercado, pessoal. Operação Condor recebeu esse nome por causa de um pássaro lá natural do Chile, onde aconteceu a reunião principal da Operação Condor, que nada mais era, e lembrando, a gente só vai ficar sabendo disso depois, quando eles fizeram todos os planos, entraram em ação, ninguém estava sabendo. Então as pessoas
tentavam fugir das ditaduras e acabavam sendo pegos. Ninguém sabia como. Mas depois, anos depois das ditaduras, descobrimos Operação Condor. Nada mais era do que uma grande reunião entre líderes dessas ditaduras no Brasil, no Chile, na Argentina, Paraguai, etc., que entraram em um consenso. Esse consenso era muito simples. Alguém vai contra a minha ditadura, se fugir para o seu país, você prende e manda de volta para cá. E a mesma coisa, se alguém fugir daquele país que tem ditadura e vir para o meu, eu também mando essa pessoa de volta. Ou seja, todos os países aqui na América do Sul, praticamente com regimes ditatoriais e alinhados. Ou seja, se você tenta fazer oposição aqui, é descoberto, vai ser pego, preso, torturado, morto e foge para um desses outros países ditadores, se te pegarem lá, amigo, esquece, vão te mandar de volta para sua terra natal e você vai ser punido. Então a Operação Condor visava isso, acabar com todos os opositores da ditadura, ou seja, um grande consenso entre vários países ditadores para pegar todos os seus opositores e acabar com eles. Agora sim, entrando de cabeça aí na República Populista ou República Democrática Brasileira, que é o nosso tema mais recente que nós estudamos. Vejam, houveram pelo menos 6 presidentes, 4 eleitos e 2 vices que assumiram. Vamos em ordem. Sempre democraticamente, já que nós estamos falando de um período pós-Segunda Guerra, onde o Getúlio, que tinha feito o Estado Novo lá atrás, lembram? Saiu do poder, foi deposto em 45, novas eleições democráticas aconteceram. Gaspar Dutra foi o primeiro eleito. Lembrando também que os governos tinham 5 anos, não podia ter eleição nessa época e 5 anos de governo. Gaspar Dutra vence, 46 a 51 no poder. É um governo liberal, aproximação com os Estados Unidos, tenta equilibrar a crise financeira brasileira e nada demais, digamos assim, nesse governo. Já que estamos resumindo, vamos passando. Liberal, aproximação com os Estados Unidos. O segundo, e aí temos a volta do pai dos pobres e a mãe dos ricos, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas voltou democraticamente, eleito pelo povo. O mesmo ditador que saiu, volta eleito. É bizarro da gente entender? Mas ele voltou. Por quê? É óbvio, pessoal, não temos internet, televisão, o rádio muitas vezes era controlado, principalmente na época do Getúlio Vargas, tinha censura no rádio, ele mostrava o que ele queria, ou seja, a população gostava. E afinal de contas, ele também trouxe vários benefícios, leis trabalhistas, como o populismo, reforma agrária, indústria de base. Então, Getúlio acabou sendo eleito democraticamente também. Só que a pressão era muito grande, porque por ele ser meio moderado, né, aquele ponto onde ele favorecia um pouco a indústria nacional, mas também visava ali o mercado internacional, ele começou a receber muitas críticas, porque ele meio que ficou no centro. E aí, um dos ápices foi justamente o aumento de salário mínimo, que o seu ministro, o João Goulart, aumentou o dobro, ou seja, dobramos o salário mínimo. Muita oposição em cima disso, muita crítica. Outra coisa, ele queria transformar a Petrobras, ou melhor, ele criou, durante seu governo, a Petrobras, e aí, esse grande momento, essa grande empresa, também deu problema. Por quê? Os liberais queriam que abrisse o capital externo. Já os conservadores, nesse caso nem conservadores, os radicais, queriam manter a empresa totalmente pública, ou seja, muita pressão em cima dele. A UDN, que era o partido rival, também estava metendo uma pressão danada em cima de Getúlio Vargas. Ele, por tudo que passou, por tudo que aconteceu, nem temos certeza absoluta se ele realmente se suicidou, mas é a versão oficial. Ele se suicida e ainda deixa um testamento, uma carta, contando tudo que ele fez e toda a perseguição que ele estava passando. Getúlio Vargas morre. Existe uma comoção gigante, gigante mesmo, porque o Brasil nunca havia parado antes como parou com a morte do Getúlio Vargas. E aí, passou dessa para melhor. Quem assume? O vice, afinal de contas, o vice era eleito separado, Votamos para eleger o presidente, votamos para eleger o vice, separadamente, diferente do que acontece hoje no Brasil. E aí, show de bola. O Café Filho, que era o vice do Getúlio, assume. Fica aí um período de 1 ano, mais ou menos, depois da morte, até as próximas eleições, e ele tenta retomar aquele lado mais liberal, igual Gaspar Dutra. Não fez nada assim de grave, nem de bom, nem de ruim, foi uma passagem bem apagada, mantendo o seu lado liberal pró-Estados Unidos. Pelo menos para os conservadores foi um bom governo. Depois dele, eleições democráticas novamente. E aí, Juscelino entra com tudo. Juscelino, eleito também democraticamente. E durante o governo do Juscelino Kubitschek, nós vimos uma postura parecida com a do Getúlio, onde ele vai abraçar a população mais pobre, mas também faz ali os favores para a elite. E aí o ponto-chave do governo
do Juscelino é a criação da capital do Brasil. Ele pega algo que já estava lá na Constituição de 1891 e transforma agora em algo vital. Transformar a capital do Brasil, fugindo do litoral do Rio de Janeiro, que era a antiga capital, porque se acontece essa Guerra Fria, é bom tirar a capital lá do litoral. Mas principalmente porque a ideia era levar a capital para o centro do país, para tentar ligar o norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Fizemos Brasília, mas a que custo? A obra, ou mesmo o slogan do Juscelino, que era 50 anos de progresso em 5 anos de governo, teve um custo gigante. Ele contraiu diversos empréstimos com a FMI, ou seja, construiu uma baita cidade, gerou muito emprego, gerou um grande capital, mas ao mesmo tempo ele contraiu uma dívida gigante. E essa dívida fica para o próximo, porque o que ele mostra? Uma grande capital para todo o Brasil, todo mundo feliz. O Juscelino também é aclamado como um grande governante e por equilibrar os pratos, digamos assim, ele se manteve bem, mesmo quando ele sai. Depois ele vai fazer oposição à ditadura militar, mas é assunto para outras aulas. E depois dele, quando ele sai, novas eleições democráticas. Quem ganha é Jânio Quadros, ganha democraticamente também. E ele pega essa bucha, toda essa bomba. Lembrando que o Juscelino contraiu essa dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e depois fingiu que não era dele. Negou as ligações, não atendia mais, se mandou, digamos assim, né? Deixa a dívida para o próximo. E aí, sobra para quem? Para o próximo governante. O Jânio Quadros é eleito, assume e pega um país quebrado, com uma crise danada. Ele tenta retomar as conversas com o FMI que o Juscelino havia fechado. E aí, o FMI vai fazer suas recomendações do que o Brasil podia fazer para pagar a dívida. E o interesse era que pagasse a dívida. O que ia acontecer com o país não era muito do interesse do FMI. E aí, o que aconteceu? O Jânio tentou começar a fazer esses movimentos, o país começou a quebrar, porque a inflação e a recessão aconteceram. Salários cada vez mais baixos e o preço dos produtos cada vez mais alto. E a partir daí, esquece. Não tem o que fazer, o Brasil está quebrado e ainda para completar, por Jânio Quadros ser um pouco mais radical, focar na industrialização, querer se afastar um pouco do espectro dos Estados Unidos. O que aconteceu? Acabou se aproximando do bloco socialista. E vejam, ele não se tornou socialista, ele apenas abriu o seu leque. O país estava quebrado, ele precisava negociar com todo mundo que quisesse negociar com o Brasil. E a União Soviética, o bloco socialista, queria China. Só que essa aproximação vai fazer ele perder apoiadores. E só pra gente lembrar a curiosidade, o Jânio Quadros é aquele que proibiu as mulheres usarem biquíni. O Jânio Quadros renuncia depois de 7 meses. Acha que por ter sido eleito vai ser amado, o povo vai pedir ele de volta, só que ele já tinha perdido muitos apoiadores. O Brasil com inflação, com recessão, todo mundo já estava pé da vida com o cara, então não tem como. Ele não vai voltar, ninguém pede para que ele volte. Quem vai assumir? Seu vice, João Goulart, aquele mesmo que os conservadores já tinham tido problema no governo de Getúlio Vargas. Só que quando o Getúlio estava vivo, ele mandou embora o João. Pronto, acabou. Agora, como vice do Jânio Quadros, ele, no momento ainda que o Jânio renuncia, o João tá lá na China. Então o pessoal pensa, putz, mais um socialista, não vamos colocar o cara no poder. O movimento da elite e dos militares já era de tentar dar um golpe ali e tirar de vez essa opção do João Goulart ser presidente. Mas há um grande movimento, principalmente vindo lá do Sul, com o Leonel Brizola, que era governante lá do Rio Grande, de que não, precisa respeitar a lei, precisa respeitar a Constituição. O que vai acontecer? Vamos dar uma oportunidade aí para o João Goulart ser presidente. Então vamos dar um jeito, já que não podemos tirar ele completamente, cria-se uma coisa nova no Brasil. O João Goulart, ele vai assumir o país, mas vai haver uma pequena mudança na Câmara. Afinal, o país deixa de ser uma república presidencialista, onde o cargo máximo é o presidente, e passa a ser uma república parlamentarista. Temos até um presidente, mas quem está mandando é o primeiro-ministro. Então, de 61 a 63, o João Goulart mal vai mandar, porque serão os ministros que vão cuidar do Brasil. Só que isso não vai dar certo, porque o Brasil nunca foi governado desse jeito. Vai ter aquele plebiscito, que é onde a população é convocada para votar, para escolher, vamos continuar desse jeito ou não? E a população fala, não, vamos voltar para o presidencialismo. E aí volta-se João Goulart, e esse um ano que ele teve, de 63 a 64, ele vai fazer o plano trienal, ele vai tentar fazer reforma agrária, ele vai tentar negociar com a elite, vai tentar ajudar os mais pobres. E essa aproximação com o Bloco Socialista acaba também prejudicando ele, porque os militares não aceitam, vão para cima dele, o país continua em crise, não consegue escapar desse buraco, e mesmo ele fazendo muitos movimentos que favoreciam a classe mais pobre,
a classe mais alta acabou se revoltando e, junto com os militares, derrubam ele do poder. E o João Goulart é retirado. E nesse momento, em 1964, nós temos início a ditadura militar. Galera, esse é o nosso principal tema, esses dois capítulos 9 e 10 que vão cair na nossa prova. Estudem, tirem suas dúvidas, usem esse vídeo para você tentar entender melhor, mas principalmente estudem material da apostila, livro de atividades, para vocês tirarem uma boa nota. Eu espero de coração que tenha ajudado um pouquinho mais vocês. E foco nas aulas, vamos diminuir as conversas paralelas para que vocês possam entender cada vez mais fácil, de uma forma didática. Assim como a gente faz nesse vídeo, porque quanto menos precisa chamar atenção, mais você consegue prestar a atenção. É isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo e espero aquela notaça na nossa prova.